Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração profunda. Hoje, a nossa imersão tem uma missão extremamente clara e direta. Que é desvendar uma estrutura bem fundamental, certo? Exato. Desvendar a verdadeira espinha dorsal visual de grande parte da internet moderna. E estamos falando, claro, do Bootstrap 5. Isso mesmo. Para quem já tem o costume de construir páginas na web, tipo colocar a mão no código, esse nome é mais do que familiar. Com certeza, mas a ideia aqui não é simplesmente ler um manual de instruções em voz alta. Nem pensar. O nosso objetivo é ir além do código básico, sabe? Entender a filosofia por trás dele. Perfeito, é entender o porquê das coisas. E para fazer isso do jeito certo, nós mergulhamos em uma verdadeira montanha de materiais. A ideia foi extrair o que realmente importa, o que de fato muda o jogo. Sim, compilamos toda a documentação oficial do Bootstrap. Desde as versões 5.0 até a mais recente, a 5.3. E não paramos por aí. Vasculhamos também as entranhas do repositório oficial no GitHub. O repositório da organização TWBS. E para ancorar tudo isso no mundo real, trouxemos trechos cruciais de um livro brasileiro excelente. O Bootstrap 5 Guia Rápido para Iniciantes. Isso, do autor Diego Mariano. Um material bem prático. Então, certo, vamos desempacotar tudo isso? Vamos lá. O Bootstrap evoluiu de uma forma absurda ao longo dos anos. Ele deixou de ser só, digamos, uma simples biblioteca de estilos que resolvia botões desalinhados. Virou um ecossistema gigantesco. Um sistema que permite que as pessoas coloquem sites totalmente responsivos no ar em questão de minutos. Sem que ninguém precise reinventar a roda geométrica a cada novo projeto. Exatamente. É uma evolução notável. E uma atualização estética. Não é só colocar cores novas ou cantos mais arredondados nas caixas, né? De jeito nenhum. O Bootstrap 5 representa uma quebra de paradigma bem fundamental em relação a todas as suas versões anteriores. Espera, como assim uma quebra de paradigma? É que o framework passou a priorizar os padrões modernos da web de forma muito agressiva. Agressiva do tipo... Do tipo fazer cortes profundos. Para avançar, eles tiveram que abandonar intencionalmente dependências de bibliotecas que ancoravam a internet no passado. Entendi. E, além disso, teve uma adoção de regras de acessibilidade e segurança extremamente rigorosas desde a base estrutural. Então a grande questão não é mais só sobre como o site se parece na tela. Exato. É sobre como ele é construído por baixo dos panos. Isso garante uma performance absurdamente melhor e uma web muito mais inclusiva. E é exatamente por isso que quem está nos ouvindo hoje deve se importar com esse tema. Sem dúvida. Pode ser alguém com um perfil altamente técnico, que passa o dia inteiro imerso em código e quer otimizar a arquitetura dos próprios projetos. Ou pode ser alguém que não escreve uma única linha de código. Sim, alguém que só tem uma mente curiosa e sempre se perguntou como os sites modernos conseguem se adaptar tão magicamente a qualquer tela. Aquela velha mágica de ver um portal de notícias funcionando perfeitamente no monitor ultra-wide enorme. E segundos depois abrir o mesmo site no navegador de um smartphone antigo e nada quebra. Pois é, entender o Bootstrap 5 é, na sua essência, entender como a própria web moderna respira. Uma excelente forma de colocar a questão. E a melhor forma de começar a destrinchar isso é falando sobre o que eu gosto de chamar de a grande limpeza de primavera. A limpeza que aconteceu na migração para a versão 5. Nossa, e que limpeza! A equipe realmente decidiu abrir as janelas e limpar a casa pesadamente. Lendo a documentação, o maior destaque, sem sombra de dúvidas, foi o adeus definitivo ao jQuery. E ao suporte de navegadores antigos também, como o Internet Explorer 10 e 11. Sim, mas espere um pouco. Remover o jQuery de uma hora para outra não foi um movimento arriscado? Como assim? Tipo, isso não deixou milhares de projetos antigos totalmente na mão, porque o jQuery estava em todo lugar? O que é fascinante aqui é exatamente a engenharia social e técnica por trás dessa transição. Historicamente, o jQuery era essencial, sim. Era a cola da internet. Era a cola que fazia a internet interativa funcionar na época em que cada navegador interpretava o código de um jeito diferente. Mas hoje os navegadores amadureceram. Então não precisa mais dessa cola. Não. A remoção do jQuery significa que todos os plugins interativos do Bootstrap... Estamos falando de menus suspensos, modais, carrosséis de imagens... Exatamente.
Todos eles foram inteiramente reescritos usando o que a comunidade chama de Vanilla JavaScript. Ou seja, JavaScript puro, direto da fonte nativa do navegador. Isso, e ao usar o código nativo, corta-se um intermediário pesado, o que reduz drasticamente o tamanho final da página e melhora muito a velocidade de carregamento. Mas e a minha pergunta sobre deixar os projetos antigos na mão? Assim, a genialidade da equipe do Bootstrap foi entender que o mundo real não atualiza servidores da noite para o dia. Nem a pau. A documentação explica que eles criaram um mecanismo de segurança incrível para isso. Como funciona? Se o framework detectar a presença do objeto jQuery rodando na janela do navegador em um projeto legado, ele, de forma inteligente e silenciosa, adiciona todos os seus próprios componentes de volta ao sistema do jQuery. Sensacional. É uma transição que empurra a web para o futuro, exigindo JavaScript moderno, mas ao mesmo tempo estende a mão para os projetos do passado. Exato. Garante que aquela atualização de rotina de um sistema corporativo antigo não faça a tela inteira quebrar de repente. É uma ponte perfeita. E essa limpeza de primavera não aconteceu só no JavaScript, né? Não. Os materiais do GitHub mostram que as mudanças de bastidores nas ferramentas que compilam o código foram igualmente radicais. Sim, eu vi algo sobre isso nas fontes. Eles trocaram o compilador original, o libsass, pelo Dart-Sass, certo? Isso mesmo. E também mudaram a ferramenta que constrói a própria documentação oficial, abandonando o Jekyll pelo Hugo. Exato. Para quem não vive nos bastidores da programação, qual é o impacto real dessa sopa de letrinhas? Vamos traduzir isso. O libsass era feito em uma linguagem chamada C++ e foi oficialmente descontinuado pelos seus criadores. Vixe. Pois é. O Bootstrap, sendo a espinha dorsal de milhões de sites, não podia ficar refém de uma tecnologia abandonada. Faz sentido. Então, eles migraram para o Dart-Sass, que é ativamente mantido e traz recursos modernos de organização de código CSS. Ah, entendi. E a troca do gerador de sites, do Jekyll pelo Hugo? O conceito é semelhante, mas focado em velocidade bruta. Como assim? O Jekyll que eles usavam antes é construído em cima de uma linguagem chamada Ruby. Para um projeto colossal como a documentação do Bootstrap... Que tem centenas de páginas e exemplos interativos. Exatamente. Para esse tamanho todo, o Jekyll começava a ficar lento. Demorava muito para compilar e gerar o site a cada pequena alteração que um desenvolvedor fazia. Nossa, devia ser frustrante. O Hugo, por outro lado, é construído em Go, uma linguagem criada pelo Google com foco em altíssima performance. Então, na prática, é como trocar um carro de passeio por um carro de Fórmula 1, apenas para testar as peças mais rápido. Perfeito. Para quem usa o Bootstrap no dia a dia, o impacto indireto é que a equipe oficial consegue iterar, testar e lançar correções de bugs muito, mas muito mais rápido do que antes. A infraestrutura ficou invisivelmente mais forte. Mas claro, para quem realmente senta para criar interfaces, a mudança mais palpável sempre será o layout. Sem dúvida. O coração do Bootstrap é o seu sistema de grade. E, trazendo um pouco do guia prático do Diego Mariano que analisamos, há um conceito visual ali que eu acho fantástico para explicar isso. Qual deles? Ele diz que o Bootstrap divide a página inteira em 12 colunas matemáticas. Para visualizar melhor, é como imaginar uma pizza gigantesca. Uma pizza perfeitamente fatiada em 12 pedaços iguais. Uma analogia excelente e muito didática. O sistema de grade é onde a mágica acontece. Sim. Se houver a necessidade de criar um layout com duas metades perfeitamente iguais na tela, O desenvolvedor não precisa calcular porcentagens complexas, ele só diz ao Bootstrap: pegue 6 fatias para o lado esquerdo e 6 fatias para o lado direito. é aí que entram as famosas classes do código, como a col-6, certo? Exatamente. E se a ideia for criar um blog com um menu lateral mais estreito e uma área principal bem larga para o texto, a lógica continua a mesma. Usa-se 3 fatias col-3 para o menu e as 9 fatias restantes, col-9, para a área do artigo. É um sistema matemático muito elegante. Ele transforma o design de layouts que antes levavam horas de tentativa e erro no CSS em algo incrivelmente palpável e organizado. Mas esse sistema das 12 colunas já existia nas versões antigas. Sim, já existia. O que o material aponta de realmente novo na versão 5 para essa estrutura de grade?
A necessidade de se adaptar às novas realidades de hardware. Os monitores cresceram. E muito. Com telas cada vez maiores e mais baratas no mercado, a versão 5 introduziu um novo ponto de quebra. O que chamamos de breakpoint, né? Isso, apelidado de XXL. Ele foi criado especificamente para engatilhar mudanças de layout em telas com largura de 1.400 pixels ou mais. Entendi. Isso reflete diretamente a adoção massiva de monitores ultrawide. Exato. Permite que o design ganhe novas fatias visuais ou expanda graciosamente, aproveitando todo esse espaço imenso, em vez de deixar o site parecendo uma tira espremida no meio da tela. É muito mais elegante. Agora, entre essas 12 fatias da nossa pizza de layout, existe um espaço em branco vital. A documentação dedica uma seção inteira apenas para as calhas. Os famosos gutters em inglês. Na prática, o que mudou nesse espaço entre as colunas? Parecia algo tão simples antes. Parecia, mas causava muita dor de cabeça. As calhas são um respiro visual que impede que o texto de uma coluna grude na outra. Certo. A primeira grande mudança técnica foi o abandono dos pixels fixos. O Bootstrap agora define esse espaço usando uma unidade de medida relativa chamada hems. EMS. E qual foi a diferença no tamanho? Eles reduziram o espaçamento padrão de 30 pixels das versões antigas para cerca de 24 pixels, ou 1.5 hems. O que dá um visual muito mais moderno e compacto. Mas e na hora de escrever o código? Ah, aí tem novidade. A documentação foca muito em novas classes como GX e GY. Qual é a utilidade prática de fatiar o controle do espaçamento assim? Essa é a mudança que salva horas de trabalho da equipe. Por quê? Nas versões anteriores, se houvesse a necessidade de aumentar o espaço entre as colunas na horizontal, a classe afetava a vertical junto. Ah, virava uma bagunça. Muitas vezes as caixas se afastavam para os lados, mas empurravam o conteúdo de baixo para muito longe de forma totalmente indesejada. Entendi. O grande salto da versão 5 foi dar ao desenvolvedor um controle cirúrgico. Como funciona? Com a classe GX, altera-se apenas o respiro horizontal e com a GY, apenas o vertical. Parece um detalhe técnico minúsculo. Mas para quem está construindo uma galeria complexa de fotos ou um painel de dados, isso evita ter que escrever dezenas de linhas de CSS customizado só para consertar margens quebradas. Um controle verdadeiramente cirúrgico. Com certeza. E lendo as notas de atualização, há uma outra mudança estrutural nas classes que me deixou bastante curioso. A documentação fala muito sobre a adoção de propriedades lógicas em vez de propriedades físicas. Ah, essa parte é incrível. Coisas como ML, que significava margin left ou margem à esquerda, mudando para MS, que significa margin start. Por que abandonar os termos clássicos esquerda e direita? O que isso quer dizer na prática? Essa é possivelmente uma das mudanças arquitetônicas mais brilhantes e inclusivas dessa versão. É mesmo? Sim, adotar propriedades lógicas em vez de direções físicas absolutas facilita imensamente o suporte nativo a idiomas que são lidos da direita para a esquerda. O que na indústria chamamos de RTL, ou Right to Left. Exatamente, como o árabe e o hebraico. Ah, então não é apenas uma mudança cosmética de vocabulário. De forma alguma. Pense assim, se você quer dizer se alguém amarra o código à margem à esquerda de forma fixa, O que acontece? quando o usuário no Oriente Médio abre o site em árabe, o layout fica todo torto, porque a leitura dele flui no sentido oposto. Faz todo sentido. Ele precisa que os botões, os recuos e os ícones comecem do lado direito. E como o Bootstrap resolve isso? Ao usar o termo start ou início em vez de left, esquerda, o Bootstrap entende o contexto biológico da leitura. Uau! Quando o site muda para o modo RTL, o start passa a ser automaticamente à direita da tela e o end passa a ser à esquerda. O layout inteiro se inverte como um espelho de forma nativa e automática. Sim, sem precisar que um desenvolvedor perca semanas reescrevendo um arquivo inteiro de CSS só para traduzir o site. É uma aula absoluta de design inclusivo direto na fundação do código. Sem dúvida. E essa filosofia de dar flexibilidade máxima atinge o seu ápice com algo muito poderoso na versão 5. A nova API de utilitários. Eu li sobre isso. Basicamente, é como receber as chaves da fábrica do Bootstrap, não é? É bem por aí. O framework adotou uma abordagem profunda baseada em mapas da linguagem SAS. A documentação diz que é possível gerar,
Modificar ou até mesmo arrancar fora famílias inteiras de classes utilitárias? Exatamente. Se um projeto precisa de escalas de opacidade que o Bootstrap não traz para o padrão, Ou se quiser mudar toda a paleta lógica de cores do site em um único lugar. a Utility API resolve tudo isso. Ela até tem uma opção de gerar variáveis nativas do CSS em vez de regras engessadas. É uma ferramenta formidável. Contudo, tanta liberdade e a forma como o Bootstrap moderno gerencia a interface exige um grau de pensamento crítico. Lá vem o alerta. E aqui precisamos entrar em um alerta importante que a documentação oficial da versão 5.3 traz com bastante ênfase. Qual é o problema? O JavaScript nativo do Bootstrap tem um histórico de conflitos pesados com frameworks modernos que assumem o controle absoluto da página. Como o React, o Vue e o Angular? Exatamente. Isso me parece uma contradição. Quer dizer, o Bootstrap é gigante. O React e o Angular são titãs da indústria. Como é possível que essas tecnologias entrem em conflito? O que causa essa batida de carro na interface? A melhor forma de entender isso é imaginar duas pessoas extremamente teimosas tentando dirigir o mesmo carro ao mesmo tempo. Certo. A página web ou o DOM é o volante do carro. Ferramentas como o React operam sob a premissa de que elas são as únicas donas desse volante. Elas não gostam de dividir. Nem um pouco. Elas mantêm um mapa interno perfeito de tudo que está na tela. O problema ocorre porque o JavaScript do Bootstrap não pede permissão ao React para agir. Ele vai lá e injeta classes e estilos diretamente no HTML. Isso. Então, quando alguém clica num botão para abrir um menu... O Bootstrap puxa o freio de mão e abre o menu por conta própria. Exato. Mas o React não foi avisado disso. Então, o React olha para o seu mapa interno, diz esse menu deveria estar fechado e a interface entra em colapso. Nossa! E qual o resultado prático disso? É um clássico relatado em fóruns. Um menu suspenso que trava aberto na tela e se recusa a fechar, não importa quantas vezes se clique nele. Uma frustração imensa para quem está usando o site. E qual é a solução recomendada pelos próprios criadores do Bootstrap para evitar esse caos? A recomendação oficial e mais segura é simplesmente não importar o arquivo JavaScript do Bootstrap se o projeto estiver usando o React ou Vue. Sério? E usa o que no lugar? A orientação é usar pacotes específicos criados e mantidos pelas respectivas comunidades, como o React Bootstrap ou o Eng Bootstrap. Ah, entendi. Essas bibliotecas pegam todo o visual do Bootstrap, mas reescrevem a interatividade usando as regras do framework de destino, garantindo que só haja um motorista no controle do carro. Um aviso crucial. E aqui é onde fica realmente interessante. Por quê? Porque mesmo com essas ressalvas muito claras para o mundo do React e Angular, o JavaScript nativo do Bootstrap deu um salto gigantesco para quem trabalha com o desenvolvimento mais tradicional. Há sim o suporte a módulos. Exato. As fontes mencionam um suporte oficial ao uso do framework como módulos diretamente no navegador, o padrão ISM. Uhum. Ou seja, hoje dá para importar só a peça exata do quebra-cabeça que se quer usar, direto no script da página. Mas os próprios materiais alertam que quem tenta fazer isso costuma bater de frente com um erro muito famoso. Aquele erro de resolução de módulo, né? O tal do Failed to Resolve Model Specifier. Por que isso acontece em uma tecnologia tão moderna? Esse é um desafio fascinante da modularidade web atual. O problema não está no Bootstrap em si, mas em uma de suas dependências cruciais. Qual delas? Para que menus suspensos e caixas de dicas flutuem graciosamente perto do botão que os acionou? Calculando o espaço da tela para não sumirem umas bordas. Exato. O Bootstrap confia em uma biblioteca matemática excelente chamada Popper.js. Certo. O cérebro por trás da flutuação dos elementos. Isso. O erro acontece porque, ao importar o módulo do Bootstrap, o código diz ao navegador: "Ei, me traga o Popper". E o navegador não sabe onde achar. Não. Navegadores modernos não funcionam como servidores organizados. Eles não sabem procurar o Popper na internet apenas pelo nome do pacote. Eles ficam perdidos e lançam esse erro de resolução no console. E como os desenvolvedores saem dessa armadilha sem precisar instalar ferramentas complexas de compilação? A documentação fala sobre algo chamado Import Map. O que é isso, numa linguagem mais acessível?
De forma simplificada, um mapa de importação é como um dicionário de endereços que é colocado no topo do documento HTML. Tá. Antes do navegador tentar rodar qualquer script, ele lê esse dicionário. Ali fica explícito, olha, toda vez que algum código por aqui pedir pela palavra popper, Você deve buscar esse arquivo exato neste endereço específico na nuvem. exatamente, isso resolve o erro de forma incrivelmente limpa, sem a necessidade de processadores complexos rodando por trás, abraçando a verdadeira visão do futuro da web modular. Essa engenharia de bastidores para fazer as coisas flutuarem no lugar certo sem quebrar é simplesmente brilhante. É impressionante mesmo. E falando em fazer as coisas do jeito certo, de forma estruturada, precisamos entrar em um tópico que as fontes deixam muito, mas muito claro que não se trata de um mero detalhe cosmético. A acessibilidade. Sim, o Bootstrap definitivamente não é só sobre estética e facilidade. Acessibilidade e segurança estão enraizadas profundamente no núcleo da versão 5. Lendo as diretrizes oficiais de acessibilidade, vemos um esforço monumental para cumprir as rígidas normas internacionais da W3C. As famosas diretrizes WCAG 2.2. Exato. Por exemplo, a forma como eles lidam com os leitores de tela usados por pessoas com deficiência visual mudou completamente, não foi? Mudou substancialmente para refletir as melhores práticas atuais. Nas versões antigas, o framework dependia quase exclusivamente de uma classe chamada SR-Only. Que servia como um truque técnico para esconder um elemento da tela visualmente, mas ainda deixá-lo ali, lido em voz alta por tecnologias assistivas. E por que abandonar algo que parecia funcionar também? Porque a semântica importa muito. A equipe percebeu que a abordagem precisava ser mais granular. Como assim? Eles deslembraram essa velha classe. Agora, usa-se Visually Hidden para simplesmente ocultar blocos de texto. E mais importante, introduziram a classe Visually Hidden Focusable. Que nome longo! O que ela faz de diferente? Ela é o segredo por trás daqueles links cruciais de pular navegação. Pular navegação? Imagine usar a internet apenas com a tecla Tab do teclado, sem um mouse. Entrar em um site e ter que apertar Tab 30 vezes para passar por todos os itens de menu antes de chegar na notícia principal é exaustivo. Com certeza. A classe Visually Hidden Focusable esconde o link de atalho visualmente para não poluir o topo do site. Mas no exato segundo em que o foco do teclado bate nele, ele aparece na tela. Isso é uma ponte direta para a funcionalidade central da página, respeitando o tempo de quem navega. Isso mostra um respeito imenso pelo usuário. Mas o que mais me impressionou foi ver a acessibilidade abordando a saúde física direta. Eu li que o Bootstrap agora detecta automaticamente uma configuração do sistema operacional chamada Prefers Reduced Motion. Como isso funciona? Esse é um dos pontos mais sensíveis e empáticos do design moderno. Hoje em dia, os sistemas operacionais como o Windows e o macOS permitem que a pessoa ative uma opção global dizendo que prefere que a tela tenha movimentos reduzidos. Isso não é uma preferência estética, certo? Não mesmo. É uma necessidade médica crítica para pessoas com distúrbios vestibulares, que podem sofrer tonturas extremas ou náuseas agudas causadas por animações e rolagens muito rápidas na tela. Uma condição seríssima. E o Bootstrap intercepta esse sinal. Sim. Se o sistema sinalizar que essa preferência está ativada, o Bootstrap escuta isso e se adapta biologicamente à necessidade da pessoa que está do outro lado da tela. O que ele faz exatamente? Ele entra em ação e desativa instantaneamente as transições de deslize em botões, corta a animação de modais pulando na tela e até desacelera os indicadores de carregamento giratórios. A interface se acalma automaticamente. É de arrepiar. O design se curvando para acomodar a biologia humana, de forma totalmente invisível até que seja necessário. E já que estamos falando sobre defesas invisíveis, como a versão 5 lida com ameaças reais à segurança? Fiquei surpreso ao ver segurança sendo debatida em um framework de interface visual. Pois é. Como uma simples caixa de dicas na tela pode ser perigosa. Se conectarmos isso a um contexto maior da arquitetura da internet, entenderemos que o navegador web é o maior campo de batalha do mundo. O Bootstrap possui componentes visuais interativos.
Os famosos tooltips e popovers. Sim, e eles não apenas mostram texto, mas permitem injetar blocos de HTML arbitrário dentro deles para criar layouts ricos. Historicamente, qualquer lugar que aceite HTML de fontes externas é um vetor de ataque perfeito. Para injeção de cross-site scripting, ou XSS. Exatamente. Onde o invasor consegue colocar um script escondido dentro da página que rouba dados de quem está clicando. Se uma dessas caixinhas puxasse um dado contaminado, o script rodaria. E como resolveram isso na raiz? O Bootstrap 5 possui agora um sanitizer embutido, um higienizador altamente agressivo. Antes dele desenhar qualquer pedaço de HTML na tela, ele passa o código por um filtro, uma allow list, ou lista de permissões. Como um segurança na porta de uma boate barrando quem não tem convite. Perfeita analogia. A lista tem explicitamente quais tags e quais atributos são seguros, como tags de texto, negrito ou links básicos. E se tentar injetar algo que não está na lista VIP? O higienizador simplesmente expulsa aquele trecho, o remove brutalmente antes da renderização acontecer. É uma camada de segurança defensiva, passiva, ativada por padrão. Um escudo silencioso que a esmagadora maioria das pessoas nem sonha que está operando ali o tempo todo. Com certeza. Toda essa engenharia refinada que discutimos até agora explica perfeitamente a adoção colossal dessa ferramenta ao redor do globo. E quando a gente olha para a força da comunidade que se formou em volta do Bootstrap, os números do GitHub apresentados nas fontes são impressionantes. São absurdos. No repositório principal da organização, o projeto acumula incríveis 174 mil estrelas. Isso o consolida na elite intocável do código aberto mundial. É uma prova irrefutável de confiança. Mas o ecossistema atual vai muito além apenas daquelas colunas e botões que discutimos, não é? Vai muito além. O sucesso orgânico do núcleo acabou financiando e gerando ferramentas paralelas que ganharam vida própria. Analisando a documentação adjacente, duas dessas ferramentas se destacam brutalmente. Quais são? A primeira é a biblioteca Bootstrap Icons. Trata-se de um pacote oficial, totalmente em formato SVG e escalável, que sozinho já acumula quase 8 mil estrelas no GitHub. Sensacional. E a segunda? A segunda reflete uma visão avançada de design, é o projeto RFS. O RFS me deixou intrigado. Significa Responsive Font Size, certo? Na prática, é um motor de redimensionamento fluido de texto. Como isso alivia o trabalho no dia a dia? Alivia cortando o trabalho repetitivo. Pense no pesadelo de garantir que o título principal de uma página seja grande o suficiente para impactar quem está usando uma Smart TV de 4K. Mas que esse mesmo título não quebre em 3 linhas espremidas na tela de um relógio inteligente. Exatamente. O FES, que na versão 5 já vem habilitado por padrão para títulos, calcula automaticamente essa taxa de redução com base no espaço disponível do navegador. Ah, ele escala o tamanho das fontes com fluidez matemática contínua. Poupando a equipe de escrever centenas de regras de interrupção só para tipografia. Automatizar o dimensionamento da leitura é o tipo de evolução que devolve sanidade mental e horas de vida para quem escreve código. Concordo plenamente. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Quando juntamos todas as peças dessa imensa arquitetura estrutural, O corte cirúrgico de bagagens ultrapassadas, como o jQuery e o Internet Explorer. a adoção destemida de tecnologias base, como Vanilla.js, O mapeamento semântico nativo para o suporte internacional RTL. e o nível meticuloso de detalhe com a acessibilidade biológica e a higienização de segurança. A conclusão não poderia ser mais nítida. O Bootstrap 5 provou com autoridade que frameworks antigos e maduros podem e devem arrancar as amarras do passado para abraçar o futuro. A equipe não apenas acompanhou o mercado, eles ditaram o ritmo. Comprovaram na prática que a inclusão extrema de usuários e o desenvolvimento focado em performance devem ser a regra absoluta, e não a exceção encurralada em um apêndice do projeto. Isso levanta uma questão importante sobre o verdadeiro valor de dominar esse conhecimento hoje. E ele é totalmente prático e imediato. Sem dúvida. Para os profissionais técnicos, compreender a engenharia e a lógica mental por trás dessas classes e desse sistema de grade não se resume a decorar nomes. Ajuda a escrever sistemas muito mais limpos,
altamente manutíveis e que não quebram ao primeiro sinal de atualização. E para quem não escreve código? É uma janela fundamental para desmistificar a mágica, é enxergar a teia de regras, matemática e empatia social, quase invisível, que mantém os aplicativos e as páginas corporativas funcionando de forma harmoniosa no seu bolso todos os dias. Ferramentas, bibliotecas e modismos vêm e vão a cada 6 meses, mas a filosofia analítica ensinada pela base do Bootstrap 5 é uma bússola que sobrevive às próprias versões. Com toda certeza, a lógica imortaliza o conhecimento na área da tecnologia. O framework entrega incontestavelmente um oceano de poder, organização e padronização. Com certeza. Mas eu quero encerrar a nossa exploração com uma pequena provocação. Algo que emerge das entrelinhas de todo o poder que analisamos hoje e que vale a pena investigar mentalmente com bastante calma. Qual é a provocação? Considerando que o Bootstrap facilitou de forma tão absurda a criação de interfaces consistentes, que são acessíveis, higienizadas contra ataques e altamente responsivas, ao ponto de ser o alicerce absoluto de milhões e milhões de sites globais simultaneamente, como será que as próximas gerações de desenvolvedores e designers garantirão que a internet do futuro não se transforme em um vasto oceano de páginas visualmente idênticas? É uma ótima pergunta. Será que a eficiência quase assustadora e a facilidade irresistível de usar as convenções de caixas redondas do Bootstrap 5 não estão, de forma bastante silenciosa, matando lentamente o design excêntrico, a criatividade crua e a imprevisibilidade charmosa que tornaram os